Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nossa leitura, a carta de Sardo, ou Sardes, o capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que no capítulo anterior, quando nós lemos lá no versículo 24, na carta anterior, né? Na carta anterior, no versículo 24, ele diz lá sobre. Eu vou ler essa versão, ele fala, versículo 24: Digo, todavia, a vós outros, os demais, de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. Esses demais, né? Outra versão fala restante, né? A versão que eu não está lendo aí, fala restante. Esses são aqueles que estavam sinceros no meio do povo ali na época de Tiatira. Então eles são conhecidos como os demais, né? Uma classe que estavam se safando, conseguindo se safar da situação que estava aquele estado de Tiatira. E agora, na nossa carta, nós vemos que Sardo, ele quer dizer, ou Sardes, né, são aqueles que escapam, né, que saem. E eu creio que o Senhor permitiu, né, que ou esses, melhor dizendo, estavam, como é que eu posso dizer, estavam buscando, né, não se contaminar com as coisas que aconteciam ali em Tiatira. O Senhor deu um escape nessa época, né? Nessa época foi em 1500. O Senhor daí deu um escape para eles saírem de vez, que foi o que aconteceu em Sardo. Foi a saída do meio do catolicismo, né, de Tiatira, foi a saída desses que não estavam concordes com o que estava acontecendo ali doutrinalmente. E, logicamente, dentro do que a Escritura e o Espírito Santo estava dando de luz para eles. Né? A palavra de Deus como sendo a soberana, como é que posso dizer, a resposta final, a resposta final, né, que era a palavra de Deus, e o catolicismo não tinha mais esse essa sujeição à palavra de Deus, né?
a igreja que ditava, né? A igreja que ensinava. E aí eles reconheceram nessa época a salvação pela fé e vários pontos que o catolicismo tinha feito sumir no decorrer do período que ficou o catolicismo. Então, aqui nós vemos que o Senhor fez um movimento, né, promoveu, né, lógico, o Espírito Santo, promoveu um despertar das verdades que estavam soterradas no sentido de princípios da palavra de Deus. Isso eles fizeram. Nós vemos que houve um movimento que foi chamado de reforma. E eles celebram, né? É interessante que o sistema celebram. Quando foi? Foi no ano 2000. No ano 2000 houve uma comemoração muito grande pelos 500 anos de reforma, né? Só que nós estamos vendo aí, na nossa carta, que ele está falando para eles, conheço, né, aonde da igreja que está em Sardes, perdão. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Porque eles ficaram, infelizmente, irmãos, eles ficaram no meio do caminho, né? Vamos dizer, né? No meio do caminho, não no sentido de pararam, né? O decorrer da coisa parou no meio do caminho. Ele fala mais para baixo isso aí. Versículo 2, né? Ser vigilante, como é que fala? Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas, né? Tem outra versão que fala, acho que é o Darby que fala, né? Incompletas. O Darby que fala incompletas. Não sei se tem no português isso aí. Como se acha? Eu não acho o Darby na lista. Darby, ó. Olha lá. Ser vigilante e fortifica aqueles que permanecem, o remanescente, que são para não morrer. E que eu não tenho achado as tuas obras completas perante meu Deus. Não estão completas. Eu acho que essa é a palavra mais correta, porque eles ficaram no caminho. Eu digo isso porque é o seguinte: o Espírito Santo, ele promoveu uma obra no meio deles, lá dentro do catolicismo, que era Tiatira, né? Que promoveu uma obra. Martinho Lutero e outros, né, que acompanharam ele na liderança, vamos dizer, desse movimento. O Senhor usou eles. Eles tiveram luz. O Espírito Santo moveu, deu luz e deu poder para eles saírem de lá. Eles fizeram um ato, vamos chamar assim, um ato heróico, né? De se levantar e sair contra o sistema católico, que era poderoso, só tinha eles. A religião era católica, né? E eles fizeram um movimento. E o Espírito Santo ele fez um movimento muito forte, né? Uma coisa muito forte, porque realmente para poder se desvencilhar do que estava acontecendo até então, tinha que haver realmente algo bem firme, né? Bem forte.
E o Espírito Santo permitiu isso. Então foi uma obra divina. Nós não podemos negar isso. O Senhor deu luz ali e eles saíram do catolicismo, só que eles ficaram enfraquecidos com a mistura. Aquilo que o catolicismo havia feito lá atrás, eles fizeram a mesma coisa. Por isso que fala que tens nome de que vive está morto. Porque eles fizeram um ato de vivificação, vamos chamar isso, né? Eles tomaram essa posição de viventes no meio daquela situação que estava, eles tomaram essa postura. Mas só que, porque aos olhos do Senhor eu falei, estás morto, porque eles não foram até vamos dizer assim, não foram até o fim. Eles não buscaram, na dependência do Espírito Santo, tudo que o Espírito queria promover. E daí entrou o quê? Entrou a associação de Estado, né? Eles admitiram o Estado ajudar eles, enfim, uma série de coisas que aconteceu ali, que infelizmente eles se comprometeram, né? Comprometeu todo aquele movimento, todo aquele... Notícia. Todo aquele movimento que o senhor tinha feito, né, aquele movimento do Espírito Santo, eles comprometeram por causa da associação que eles fizeram com o mundo outra vez, né? E não somente isso, que foi grave, foi que como eles saíram do catolicismo, o catolicismo saiu deles, né? De muitos, não vou dizer que muitos, tenho certeza que muitos se limparam mesmo, né? Mas a maioria que dá para entender, né? O que dá para entender, porque o que fizeram conta isso, né? O que eles fizeram conta o que se passava no meio deles. Foi o quê? Voltar ao mesmo sistema. Porque eles saíram, né, do catolicismo, a massa saiu, aquela massa, né, de irmãos, né, de pessoas, saíram do catolicismo e eles não, vamos dizer, eles não sabiam para onde ir, se é que eu posso dizer assim. Por falta, né, de falta de dependência do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles fizeram a chamada, outra vez, a chamada igreja. Só que como o catolicismo era algo incorreto para eles, né, incorreto, então eles foram fazer assim chamada uma igreja certa. Vamos fazer uma igreja certa agora, vamos fazer certinho. Qual o problema do catolicismo? Aos ídolos, a idolatria, isso é abominação, porque os salmos, porque o Velho Testamento, porque isso assim, assim, assado, porque Paulo também fala de idolatria, e daí o que fizeram? Fizeram uma igreja sem ídolos. O sistema ficou igual. Tiraram daí o padre, porque o padre era aquele representante, né, de Deus e etc e tal, aqueles absurdos que estavam acontecendo, assim, naquela... Ah, não, isso está errado. Ah, mas nós precisamos do quê? Nós somos de pastor, de uma pessoas que lideram entre nós. Aí fizeram também os seus líderes de acordo com o seu modo de pensar. Por isso que os irmãos falam isso, né? Que a reforma foi uma obra do Espírito Santo, muito poderosa, inclusive, uma obra muito forte.
Isso foi o quê? A reforma. Agora, veio a se chamar essa reforma, foi chamada também de protestantismo. Eles mesmos se denominaram protestantes. Eu lembro quando era moleque, tinha uns vizinhos lá que eles eram protestantes. Ah, você é o que? Eu sou protestante. Eles não falavam, eu sou evangélico, sou protestante. Esse era o nome que era dado para eles. Eles se denominavam, né? Porque o que é isso, o protestantismo? É a maneira humana de fazer as coisas de Deus. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo e nós vemos junto, correndo junto com isso, o homem fazendo as coisas. Então, teve a reforma e o protestantismo. E acabou dando o quê? Acabou dando isso aí, assim chamada a igreja protestante. E que foram também, rapidinho, foram divididas já em denominações. Aí teve várias, né? Já de cara já apareceram várias denominações, que muitos hoje, inclusive, eu já ouvi irmãos se apartar, né, entendendo, né, esses assuntos, se apartou, mas ele ainda achava que, tipo assim, a igreja metodista, a presbiteriana e essas igrejas mais tradicionais lá do início, né, elas estavam certas. Ou seja, não entendeu nada, na verdade, não entendeu nada, porque ele achava que era somente esse sistema pentecostal que estava errado. E, na verdade, não é isso. Já começou errado lá atrás. Já começou errado, porque eles fizeram outra vez a mesma coisa, só das práticas, né? Mudou a prática e mudou o endereço. Mas os princípios são os mesmos. E deu o que deu, né? Deu o que deu que nós vemos hoje aí, que são centenas, né? Dezenas, eu falo centenas porque realmente deve ter bem mais do que dezenas, né? Centenas. Eu acredito que tenha centenas de denominações provenientes desse sistema que aconteceu aí. Então, isso o que é? Isso foi o homem entrando no meio e fazendo esse ato aí. E eu gosto de lembrar esse detalhe, irmãos, que aconteceu lá atrás, com aqueles que estão começando a entender as coisas com respeito reunido ao nome do Senhor, tomar o cuidado e não fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, porque quando o Espírito Santo moveu esses irmãos lá atrás, né, o Lutero e muitos outros, a se apartarem, eles se apartaram no sentido, né, eu estou julgando a parte honesta, né, não sei o quanto também, nem estou aqui para julgar o quanto eles estavam misturados com interesses, né? Infelizmente, isso que eu falo, ó, sempre quando acontece um movimento, sempre existem interesses no meio. Então, eu vejo que existiam a sinceridade daqueles que estavam se apartando, mas existiu também, infelizmente, essa, essa contaminação de trazer junto os hábitos e, no fim, virou a mesma coisa. E hoje, os irmãos e irmãs que estão saindo das denominações para reunir o nome do Senhor Jesus,
nós devemos tomar cuidado para não acontecer que nem aqueles, falando para aqueles que saíram em humilhação, saíram do catolicismo em humilhação porque estava tudo errado, eles saíram porque eles faziam parte daquela ruína, eles saíram em humilhação. Não por ser melhor, mas por entender que aquilo estava errado, eles tinham que sair. E o Senhor deu força para eles saírem, eles saíram. Só que muitos saíram, vamos dizer assim, tacando pedra contra o sistema. E é por isso que eu falo, é a palavra protestante. Eles começaram a protestar contra. Não temos nada para fazer isso. Não temos... Quem somos nós para protestar alguma coisa? Se apartar, sim, concordo plenamente. A palavra fala isso. Então, hoje é a mesma coisa, aqueles que estão saindo das denominações. Saindo por que está saindo? Porque eles estavam errados? Não, porque você estava errado. Não é porque eles estavam errados, é porque você estava errado. Então você tem que sair em arrependimento. E está errado. Eu estou errado, eu tenho que sair de lá. E sair em humilhação. Sair em humilhação e olha para trás apenas lamentando, né, logicamente, o estado que está o testemunho hoje, mas reconhecendo que saiu de lá. Eu estava igual, eu não era melhor do que os meus irmãos que estavam lá. Eu não estou saindo porque era melhor. Saindo porque o Senhor deu luz e esse é o princípio do apartar-se, né? De Timóteo capítulo 2, quando a palavra fala aparte-se da iniquidade, e fala do apartar-se em humilhação. Não é porque essa é melhor. Ah, eu estou vendo tudo, olha como eles estão. Nossa, porque muitos ficam assim, não, porque lá não sei o quê, e lá era assim. Gente, você estava lá, tá? Não é verdade? Você estava junto ali. Então, a irmã colocou aí, né? E apartar-se da iniquidade, e ele fala de julgar, daí ele fala julgar a si mesmo, né? Aí, mais um para baixo, irmão. Olha lá, isso aí, ó. De sorte que se alguém se purificar, só que tem mais uma palavra, de sorte que se alguém se purificar a si mesmo dessas coisas, ou destes vasos, será para a honra, será um vaso para a honra, santificado, idôneo. Então, aí essa palavra fala de sorte que alguém se purificar a si mesmo. É ele julgando a si mesmo, não é julgando os outros. Você vai ter uma outra versão aí, ó. Esse mesmo versículo. Aí, ó, não sei qual. Assim, assim mesmo, aí, ó. É isso aí, ó. Pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, né, dos vasos, né, é que essa palavra aí que fala, tanto é o erro, coisas, ele é um verbo genitivo lá no grego. Ele envolve pessoas, coisas, sistemas, entendeu? Por isso que existem essas várias ramificações de tradução. Eu fui ver um dia, né, consultar isso aí, por que um fala a partir dessas coisas, desses erros, o Darby fala dos vasos, porque o verbo que aplica-se aí, ele é genitivo, ele tem várias colocações. Então, na verdade, todos eles estão certos, né? Mas o mais correto é vaso, porque esse é o assunto do contexto, é vaso. Aquele que assim mesmo se purificar destes, não destes erros, destes o quê? Desses vasos, porque esse é o assunto. É isso que ele está falando, uma grande casa, existe vaso,
de honra, vaso de desonra. Então, se alguém se purificar, ele vai ser um vaso para honra. Purificar do quê? Dos vasos que estão contaminados. Mas eu estou fugindo do assunto aqui. Mas ele está falando de purificar a si mesmo. Ou seja, é julgamento próprio. Você está saindo porque você está vendo o seu erro, a sua contaminação no meio do sistema. Então, você não está saindo protestando, né? Você não está saindo lá protestando contra eles. Por isso que muitas vezes, às vezes tem irmãos que acham que quando vai sair do sistema, ele deve ir lá e falar o que ele está vendo, e, né, apontar os erros. Eu não concordo, sabe? Eu concordo se de repente a pessoa tinha um cargo lá, né, no meio da denominação, sei lá, qualquer cargo que ele fizesse, e envolve um compromisso dele no meio da. Se ele quer ir lá e falar que ele não vai mais, né, e etc e tal, e dar satisfação para ser até um bom testemunho, né, que ele não está abandonando tudo, largando todo mundo a ver navios, tudo bem, ele pode fazer isso. Mas ele, depois falando outra vez, deve fazer isso em humilhação, sabe? Não é aproveitar a oportunidade para protestar contra, sabe? Ele estava fazendo igual, sabe? Ele estava junto ali. E é por isso que a palavra fala aquele que a si mesmo se purificar. É o julgamento em nós, não é neles. Não é no sistema. É em mim mesmo, é a si mesmo. Para que não aconteça a mesma coisa. Por isso que eu estou falando, existiam duas coisas que aconteceram lá em Sardo. Um foi o ato de humilhação, de sair, só que teve a mistura daqueles que começaram a tacar pedra, protestar contra. Você estava lá, protestar, o que você vai protestar? Você tem que sair em humilhação e ir embora. Né? Vai embora chorando de lá e não tem nada que... O que você vai mudar? Vai mudar o quê? Aí, Timóteo, nós vemos claramente que nós não somos convidados a mudar o sistema. Nós não somos convidados a mudar o sistema. E nem pessoas tampouco. E nem pessoas nós conseguimos mudar. Então nós temos que o quê? Pegar a direção do Senhor e ele vai nos guiar com aqueles que já estão nesse terreno de apartar-se. O Senhor leva ao terreno aonde já estão apartados, que é no versículo 24, não, versículo 22, né? Perdão. Versículo 22 que fala isso. Aí, então, versículo 22. Foge outro sim os desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, esse aí que se apartou, ele se limpou, se julgou a si mesmo, ele se limpou para ser útil na mão do Senhor. E o Senhor vai fazer o que com ele? O Senhor não vai botar ele de volta lá. Não é verdade? Não vai botar ele de volta lá. Não, agora que eu entendo tudo, eu vou lá agora para esclarecer tudo. Não, o Senhor não quer que você volte lá. Ele limpou você disso. Você está limpo, você é um vaso limpo, você se lavou. Então você vai estar com aqueles do qual o Senhor já fez isso. Esse de coração puro não são melhores, são aqueles que já passaram pelo processo de purificação. Então o Senhor vai colocar junto com eles. É que nem, irmão, ó, um exemplo. Eu acho que eu vou falar um negócio que não veio o irmão querer dar uma de machão aqui, né? Todo mundo já lavou louça na vida, né? Então, quando você vai lavar louça, o que você faz? Na pia, você separa um lado, onde estão as louças sujas, e você vai tirando e vai lavando, né? Lava, enxágua, limpou ela. O que você faz com o vaso limpo? Para o copo, né? Vou pegar um copo aqui, ó, tô com um copo na boca, estou tomando água.
Ele estava sujo. Então, lavou, esfregou, enxagou ele. O que eu vou fazer com ele? Agora eu vou pôr para o outro lado, ó, porque ele está limpo. Eu não vou botar ele no mesmo lugar que ele estava, porque lá outro lado está tudo sujo. Então, eu tiro ele dali e passo para o lado que está limpo. Isso é óbvio. Por isso que ele está citando um exemplo tão claro para nós, né? Que o vaso, você limpou ele, o que você vai fazer com ele? Tira fora, vai botar na sujeira outra vez? Então, o Senhor faz a mesma coisa. Quando Ele nos limpa, né, os erros desse sistema e tudo mais, não é para você voltar lá e querer limpar, você vai se sujar outra vez. Essa é a verdade. Eu digo isso porque muitos pensam isso, irmãos, de uma forma até honesta, tá? Até honesta, não estou julgando que é de forma honesta, mas está errado. Eu agora entendi, eu vou voltar lá para fazer alguma coisa. Errado, a palavra está falando para você se apartar e se sujeitar na mão do Senhor, porque o Senhor vai colocar junto com outros, que Ele já fez isso, que são os vasos limpos. Eles chamam aí de coração puro, né? Já se purificaram. Então, mas isso é o que? É um estado de humilhação. Não é porque é melhor. É porque se eu começo a tacar pedra, eu vou falar que eu sou melhor, né? Se eu sair lá, eu saí de lá porque lá é não sei o quê, porque não sei isso. Então você é melhor. Nós não somos melhores, né, irmão? É o Senhor que dá luz e é o Senhor que dá força também para sair. Porque eu digo isso porque muitos têm luz, mas não saem. O Senhor sabe os motivos. O Senhor conhece os que são seus e o Senhor conhece os motivos. Mas não tem força. Isso é triste, né? Por isso que eu digo que a reforma foi um movimento muito forte do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, falando sempre ao Senhor, né? Mas o Senhor estava atrás de tudo isso. O Espírito Santo, ele deu força para eles fazerem isso, porque eu tenho certeza que no decorrer do período, lá naqueles anos terríveis de escuridão, de trevas, tenho certeza que muitos tiveram entendimento que estava errado. Mas só que eles não sabiam para onde ir, eles não tinham onde recorrer, eles não tinham forças. Mas ficaram lá dentro, né? Como nós vimos já na nossa carta anterior, existiam no meio deles pessoas que estavam justas. Agora, agora em Sardo, nós vemos que aconteceu a mesma coisa. Infelizmente, aconteceu a mesma coisa. Eles não terminaram, eles pararam lá e fizeram igual. Só que fizeram o que? Nós vamos fazer algo melhor. E daí veio, irmãos, a origem dessas muitas divisões que existem de denominações. O que é? É a boa intenção de fazer algo melhor. Eu já ouvi isso aí, muitas pessoas denominacionais, às vezes a gente falando, né, sai assunto, a pessoa começa a perguntar, a gente começa a falar sobre a verdade, né, honrar o Senhor e tudo mais. A pessoa fala, não, rapaz, eu tenho vontade mesmo de procurar uma igreja mais certa, sabe? Ou até montar uma igreja mais certa. Todo mundo quer isso. Né? Mas está errado, não é assim, não é por aí. A saída não é montar alguma coisa, não é fazer alguma coisa, é voltar aos princípios divinos. Então, o espírito, né, vamos dizer assim, do qual eles estavam fazendo aquelas coisas, é que estava errado. O espírito estava errado, porque não havia, de forma coletiva, a humilhação de sujeitar ao que o Espírito Santo poderia guiar eles. Então eles pararam no meio do caminho. É o homem que tomou a rédea e o homem começou a fazer tudo. Deu nisso aí. Por isso que fala que as obras estavam incompletas e que também eles tinham nome divino, mas estavam mortos. Porque eles julgaram, né, a coisa com tanto ímpeto, né, com tanta força,
E, nossa, foi uma revolução, né, no sistema religioso. Só que só teve nome, né? Infelizmente, só ficou no, a palavra só tinha nome, porque o que realmente o senhor queria deles não chegou lá. Infelizmente, não chegou lá. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Ô, Dal, por favor, abre aí em Salmos 142, do verso 2, não, do verso 3 ao verso 5. Fala assim, não, peraí, 146, Dal, perdão se eu falei 142, 146, verso do 3 ao 5. Diz assim: Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Eu creio que essa passagem aqui pode ser bem direta à situação que houve na igreja de Sardes, né? Que profeticamente é esse período aí da reforma, onde esses reformadores se misturaram com os príncipes, né? E pediram ajuda a eles, cada um com seus diversos motivos, né? Como o irmão Lemão falou, mas justamente por eles não estarem no espírito correto de se sujeitarem a Deus para saber qual seria o próximo passo, né? Para chegarem no caminho correto, porque a questão toda não é somente se livrar do caminho errado, mas é prosseguir no caminho certo, né? Mas aí eles pararam no meio do caminho porque justamente foram confiar na sabedoria do homem, né? Nos príncipes, e deixaram a sujeição em obediência à palavra de Deus. É isso, irmão Alemão? Exatamente, é. Porque o versículo 3 mostra isso aí, né? Que eles tinham recebido, ele fala, né? Deixa eu abrir a minha Bíblia. Lembre depois do que tens recebido e ouvido. Eles tinham tido instrução, né? Eles tinham instrução e tinha que guardar aquilo lá. Só que ele fala junto a esse contexto, ele fala, e arrepende-te. Recebeu, ouviu, guardar e arrepender, se arrepender, né? É interessante isso. Porque eles não podiam confiar nos homens, eles tinham que confiar no Senhor. Porque o Senhor estava dirigindo, né? O Senhor tinha dado para eles tudo aquilo ali. Só que eles. Você vê que em cada carta, por exemplo, sempre termina falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Faltou isso para eles. Infelizmente, né? E eu estou falando como testemunho, né? Porque nós também somos bem falhos, né? Mas no sentido de testemunho ali, que eles estavam tomando uma postura, crendo, né, que eles estavam recebendo aquelas coisas, a verdade que eles estavam recebendo, aquilo que eles estavam ouvindo, eles tinham que realmente prosseguir, como o irmão disse, prosseguir guardando aquilo, porque em arrependimento. Porque é interessante que arrepender não é um ato, é um estado. Muitos pensam que arrependimento é um ato, mas não é o ato, é o estado. Envolve o estado da pessoa. E muitos pensam que arrependimento é o ato. Por isso que muitos que se apartaram lá no sistema, e que eu estou dando exemplo hoje também, não quero ficar indo lá, mas que nós estamos estudando isso, né? Mas quero dar exemplo hoje, é a mesma coisa, sabe?
É uma coisa. Arrependimento não é você olhar, estou vendo que está tudo errado, vira as costas, vai embora. Então, é o estado, a pessoa é estado de arrependimento. Não é somente um ato, entende? Não é somente virar as costas. Por exemplo, eu cometo ofendo o irmão aí. Tem uma discussão com ele, ofendo o irmão, e daí eu vou embora para casa e falo, puxa vida, eu vou lá pedir perdão. Ô, irmão, perdão, viu? Eu discuti com ele, perdão, hein? Tudo bem, você está pedindo perdão também, tá certinho, tá tudo bem. Você está fazendo o ato igual, você está pedindo perdão. Agora, diferente é quando você fala, puxa vida, o que eu fiz? Olha, ofendi o irmão, nossa, o que eu falei para ele, puxa vida. Você vai, ó, irmão, perdão, viu? Você vai falar a mesma coisa. Só que você está em estado. É o estado de arrependimento. É o estado de reconhecer que o mal está em você. Eu já acabamos de falar outra vez. Estou voltando outra vez a Timóteo, né? É você julgar a si mesmo. Você reconhecer em você o erro, não nos outros. Então, isso é arrependimento. Apartar em humilhação, em arrependimento. Então, isso que nós estamos vendo, né? Não confiaram que o Senhor era capaz de dar continuidade, porque com certeza houve muita pressão, muitas coisas que estavam acontecendo ali no meio. Mas eles tinham que dar continuidade, confiar no Senhor. Mas não, melhor vamos montar a nossa igreja, né? Vamos chamar assim, né? Montaram a nossa igreja, como eles fizeram. Nossa igreja é melhor que a deles. A gente não tem ídolo, a gente não tem padre, a gente não tem não sei o quê, enfim, todas aquelas coisas lá que estava. Tudo bem, está certo? Está certo, mas saiu do sistema? Não saiu do sistema. Fizeram tudo igual. Tiraram o padre, botaram o pastor, tiraram o bispo, colocaram mais não sei quem, e foram fazendo seus cleros aí. E, no fim, as denominações que foram desenvolvendo, né, no meio do protestantismo, existem sedes, né, a sede. Então, a sede. Isso é papado, né? Em outras palavras, é um papado também. Não tem o Papa, mas tem a sede. É uma vergonha, né? A gente está falando, é uma vergonha, porque fica a mesma coisa. Por isso que o senhor está falando, que só tem nome. Tem nome de que vive, mas não tem vida, né? Tá morto. É interessante, irmão. O irmão estava falando aí que o senhor fala em um momento e depois fala em outro momento, a mesma coisa, chamando a atenção. No capítulo 2 lá em Tiatira, o irmão mostrou aqui, né, já no começo da live, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Eles receberam, né? E o Senhor manda eles reterem aquilo ali. E aí agora o irmão, deixa eu colocar aqui para a gente ver no capítulo 2, tá falando de Tiatira, né? E aí quando chega agora no 3 também, o Senhor também fala a mesma coisa, né? Aqui no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E aí, desculpe, agora o Senhor diz assim, e arrepende-te. Então o Senhor fala duas vezes, né? Alertando, dá luz suficiente, como o irmão falou aí, avisa. Acho que tem até um versículo que fala assim, o Senhor fala uma, duas vezes e o homem não ouve, alguma coisa, né? Não lembro de jeito, não. Então foi alertado pelo Senhor duas vezes, em dois momentos aí. É isso.
adiantando um pouquinho, Dal, a próxima carta ele fala a mesma coisa, também no versículo 11. Ó, que coisa, né? É isso mesmo. No versículo 11 aí. Parece que vai assim. É uma impressão, né, que dá que vai assim funilando. O Senhor vai falando, vai espremendo, espremendo, assim, vai ficando, né? É um negócio interessante. Oi, irmãos, lembrando assim a situação de Sardes, eu lembrei também como figura para a gente, né, do Antigo Testamento, o remanescente dos israelitas, dos judeus, quando Deus libertou esse remanescente de Babilônia para voltarem para a terra de Jerusalém, né, o lugar onde Deus habitou o seu nome, o seu povo terreno. Eles chegaram lá e ficaram em Neemias, capítulo 1, verso 3. Se puder botar aí, Dal, por favor. A palavra conta para a gente como é que o povo estava como era a sua situação lá em Jerusalém, depois deles terem sido libertados. Em Neemias, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Aqui no caso é Neemias falando, né? Os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, olha só, era um povo que voltaram para o lugar, o terreno divino o terreno divino do seu povo, né? Estavam no lugar correto, mas estavam em um momento, estavam passando por isso aí, miséria e desprezo. Né? E a gente pode entender também, como figura, a situação que os reformadores estavam passando após lutarem, né, e irem contra ao grande poder romano no mundo, né, da cristandade. Eles estavam realmente passando por muitos problemas. Só que tem um detalhe que é muito interessante, irmãos. Se a gente for lá em Esdras, capítulo 3, quando Esdras, juntamente com outros, vão edificar o templo do Senhor, a casa do Senhor. Deixa eu ver aqui. No versículo 2, eu vou começar do 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zerubabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Sublinha aí, Dal, por favor, como está escrito. Olha aí que interessante. Era um povo que estava passando por muitos problemas lá, só que em nenhum momento eles, ao edificarem novamente, organizarem a questão sacerdotal da casa de Deus e do próprio altar, eles não fugiram da palavra, né? Que no caso deles era a lei mosaica, né? A questão de Levíticos, Números e tal. E aí eles obedeceram, como está escrito. Aí se a gente descer mais um pouquinho, os versículos, tem outra parte também que fala. Espera aí um momentinho. Ali, ó, no verso 4, sobre a questão das festas. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, novamente, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. Então, irmãos, eu estou falando isso aqui porque, apesar, o Senhor, ele cobra daquela maneira, como o irmão Dal falaram agora há pouco, o Senhor, ele não cobra ao povo, à igreja, ao remanescente em Tiatira, porque ele fala, né? Tende o que tem, mas ele não cobra, e nem pede para se arrepender. Porque o Senhor não tinha dado a luz que ele estava dando ao remanescente em Sardes. Que o irmão Lemão até citou isso numa reunião passada, de que o Senhor não vai cobrar por uma luz que ele não deu. Mas a reforma daquele período histórico, né, eles tiveram duas bases principais que o Espírito revelaram a eles, né, como um testemunho geral, né, pelo que é conhecido na história. O primeiro é a salvação pela graça, no Senhor Jesus Cristo, somente.
E o segundo ponto, que o Espírito também revelou, é que a palavra de Deus é única e suficiente para seguirmos, né, no caminho do Senhor e para obedecermos, assim como está escrito aí em Esdras, fizeram o que estava escrito. Só que, mesmo o Senhor tendo revelado essa verdade de que a palavra é autossuficiente para que eles pudessem ser guiados pelo Senhor, eles partiram para os príncipes, partiram para a sabedoria humana, né? E tudo isso acontece pelo que o irmão Lemão falou, o estado de espírito. Se uma pessoa ela não está no estado de espírito de arrependimento e de sujeição ao Senhor, de maneira sincera, ela não iria partir para outras vozes, ela ia ouvir somente a voz do Senhor, que estava na palavra de Deus, de como é que eles deveriam, né, ir para o caminho correto, né, em qual fundamento que eles deveriam para que tivesse a restauração da verdadeira igreja de Deus. Mas não foi isso que aconteceu, por isso que eles tiveram o nome de que vivem, mas que estavam mortos, né? Estava morto esse testemunho. O orgulho espiritual, né? Ele torna a pessoa religiosa, né? A religiosidade, né, é fruto do orgulho espiritual. Inclusive aconteceu nossa carta aqui de Sardo. Na verdade, foi orgulho espiritual de terem feito algo. Aí começa a desenvolver isso aí. E aí ele fala um detalhe, mais uma coisa. No versículo 3, nós vemos que ele fala da vinda dele como um ladrão. Fala da vinda dele como um ladrão. Por quê? Porque o estado morto, realmente, esse estado aí que ele fala, tem nome que mas está morto, isso aí é o estado de que se encontra o professo, né? Aquele que professa somente o nome do Senhor, aquele que não é crente. O Senhor vai ser um ladrão. Porque, por salvo, o Senhor nunca disse para o crente que ele vem como um ladrão. Porque a igreja, o caráter mesmo correto, né, vamos dizer, a expectativa correta da igreja com respeito à vinda do Senhor, que nós estamos aguardando o noivo, o nosso amado. Não estamos aguardando o ladrão de noite. O ladrão de noite é para quem não está esperando, né? E aqui ele se coloca nesse evento, dessa reforma toda, ele fala como ladrão de noite. Por quê? Porque caíram no sono, né? No sono da religiosidade. Aqueles que tinham vida estavam dentro desse sistema. Tristemente. Muitos, com certeza, estão felizes por ter saído de lá do catolicismo, que devia ser um terror, né? Para quem tinha uma luz, né? Devia ser um terror. E eles estavam felizes que eles puderam se libertar daquele sistema. E muitos ficaram felizes ali. Né? Ficou feliz de ficar no meio dos irmãos. Está ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo? Estou, irmão. Muito bom, está muito bem. Tá normal? Não, é que apareceu um aviso aqui, tá normal, né? Tá tudo ok. Tá. Então, muitos estavam felizes ali, só que estavam no meio ali do sistema morto, né? O versículo 4, quando ele fala dessas poucas pessoas, depois eu vou falar um negócio sobre a vinda do Senhor ali como ladrão, mas no versículo
no versículo 4, quando ele fala que lá em Sardo tinham as poucas pessoas, não sei como é que fala essa versão aí, mas tem entrado algumas pessoas que não se contaminaram. Olha que interessante. Aí, mesma coisa que aconteceu em Tiatira, estava acontecendo aí. Só que eles estavam lá dentro, eles não saíram. Mas eles não estavam se contaminando com as ideias que estavam acontecendo. Esses realmente, com certeza, eram aqueles que estavam se colocando. Quando fala aí, ó, vou pegar aqui na minha Bíblia, estou enxergando melhor aqui. Não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso aí, irmãos, essa vestidura branca que é dada pelo Senhor, são aqueles que se colocaram, por causa do nome do Senhor, se colocaram em risco as suas próprias vidas, inclusive. Entende? Então, muitos, no meio do protestantismo, eles arriscaram suas vidas e se colocaram nas mãos do Senhor porque eles não estavam concordando com o que estava acontecendo. E sofreram. Eu não conheço muito a história, né? Eu não conheço muito a história do protestantismo, né? Mas eu sei que muitos que não concordaram, eles também começaram a padecer nas mãos dos próprios protestantes também. Eles estavam juntos, começaram a sofrer, e eu creio que são essas pessoas aí que o senhor está falando, que eles não se contaminaram. E o senhor vai dar veste branca por quê? Porque eles se dispuseram, eles mesmos, a padecer pelo Senhor. Eu digo isso porque lá no capítulo 7, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Apocalipse, se o senhor permitir a gente chegar lá ainda, quando eu falo das vestiduras brancas, foram aqueles que se colocaram na mão do Senhor até lá, só que lá eles se colocaram até para ser como os mártires na mão do Senhor. E o Senhor dá umas vestiduras brancas para eles. E aqui é a mesma coisa, o Senhor estava dando, de acordo com o tempo, né, de acordo com a situação que eles estavam vivendo, o Senhor estava mostrando uma recompensa para eles. Por isso que fala que são dignas. Né? Eles terminam com digna. Digna do quê? Porque eles estavam se colocando. Né? Colocaram na mão do Senhor as suas vidas, tudo, sujeitos a passar e sofrer as consequências por amor ao Senhor. E voltando ao versículo anterior, né, que quando fala como ladrão de noite, nós vemos que a vinda do Senhor não ficou fresca para eles, como deveria ser. Eles não tiveram não acabei de falar agora, a expectativa correta da vinda do Senhor. O Senhor continuou sendo ainda essa pessoa distante, né? Não aquele que é o amado e tudo mais. Como algo até, aliás, quando os irmãos foram estudar as profecias antes de acontecer ali a próxima igreja, que vai apontar aí, a Filadélfia vai apontar o tempo dos irmãos, né? Nós vemos que a vinda do Senhor era algo temeroso. Falar da vinda do Senhor era algo temeroso. Não era algo prazeroso, temeroso. Então aí eles chamam o quê? De um ladrão de noite. Realmente, para quem no estado que estavam, é um ladrão de noite mesmo. Porque a vinda do Senhor, se ela realmente é de acordo com os pensamentos que devem ser feitos, segundo a Escritura, né, para nós, essa coisa maravilhosa, isso aí desmonta também
qualquer tipo de eu sou melhor do que você. Porque o que vai acontecer na vinda do Senhor? Não é verdade? O que vai acontecer? Todos nós estaremos diante dele. Eu não vou ser nem mais e nem menos do que o meu irmão que vai estar ao meu lado, ou minha irmã, ou seja, quem for. Todos estaremos de igual forma nesse mesmo estado. Nós não seremos nem mais e nem menos do que os nossos irmãos. Nós seremos todos iguais. Então, se a vinda do Senhor tem esse frescor para nós, hoje, nós realmente sairíamos debaixo dessa sonolência, né, religiosa e desse conceito que eu sou melhor do que os outros, ou sou menor até. Né? Ser menor também está errado. Ser maior está errado, tá? Mas ser menor também está errado. É porque nós devemos viver aquilo que realmente tange a esse dia do Senhor. Nós somos todos irmãos. Reconhecemos o trabalho e tudo mais que nos diferenciam dos outros, sim, nós reconhecemos. Que a palavra fala de reconhecer, mas não de forma orgulhosa. Então nós vemos que o Senhor, graças a Ele, né, Ele guardou, é o Senhor que guardou na fidelidade do Senhor, né, Ele guardou algumas pessoas lá que permaneceram firmes. Eu não sei até onde tiveram entendimento, mas eles ficaram ali evitando, não reconhecendo voltar ao estado que estavam outra vez, porque na verdade eles estavam voltando ao mesmo estado que eles estavam. E eles não quiseram isso. Só que eles foram denegrindo, né, o tempo. O tempo foi denegrindo essa verdade. Por isso que aconteceu, falando outra vez, que começou a existir daí as igrejas tradicionais e as que aí iam abrindo a guarda para o mundo, né, para poder angariar seus adeptos e não perder os seus membros, assim chamados, né? Eles foram abrindo a guarda para poder conservar pessoas. E as outras não, as outras foram mais tradicionais, mais sinceras. Então, por isso que teve todas essas diferenças todas no meio do sistema protestante. Só que estava tudo errado, né? No fim ficou tudo errado, continuou tudo errado. O sistema errado. Então, irmão, só complementando essa parte aqui que você falou do dia do Senhor, ele vai vir como ladrão. Paulo fala sobre isso e Paulo tranquiliza. Tem irmãos sinceros que têm essa dúvida, que em estar preparado, em estar dormindo no dia do Senhor, essas coisas. Mas Paulo tranquiliza aqui em Tessalonicenses, capítulo 1, o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 4, Paulo fala... porém, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. De noite, é o que Paulo fala. Só que no 4 ele vai tranquilizar. Aqui no 3 ele ainda continua falando sobre isso. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição, repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Aí no 4 ele nos tranquiliza, ele faz parecer que essa parte de cima não foi para a gente, porque ele fala no 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Exatamente, irmão, é isso aí mesmo. Nós, graças ao Senhor, nós aguardamos ao Senhor como o nosso amado, né?
Só que, como o irmão falou aqui, tristemente, né, infelizmente, muitos irmãos que estão no sistema, sinceros, por falta de ensino, né, por falta de ensino correto da palavra de Deus, eles têm medo. Né? Eles têm medo da vida do Senhor. Fala da vida do Senhor, eles têm medo. Nossa, tomara que o Senhor não venha hoje porque eu estou fraco, porque tem essa doutrina, né, de que o arrebatamento é por mérito. Imagina, né? O arrebatamento é por mérito, daí ficam apavorados, não. Infelizmente, mas nós sabemos que, graças ao Senhor, o Senhor vai levar, mesmo duvidoso, né? O Senhor vai levar. Ele é um crente sincero, só que, infelizmente, doutrinalmente, ele está contaminado e está sofrendo as consequências. Agora, o privilégio nosso, né, o nosso, daqueles que conhecem essa verdade, está limpa, né, aos nossos olhos, nós estamos aguardando, nós estamos pedindo para que o Senhor venha, né? Nós estamos clamando, bem, Senhor Jesus. Nós queremos ver o Senhor, não ter medo do Senhor. De uma certa forma, né, irmão? A gente acaba sofrendo até pelo irmão que não tem esse entendimento, né? Como o irmão falou aí. O espírito correto é de humilhação, né? E não de superioridade nem de inferioridade. Porque tanto superioridade é um sentimento que atrapalha, né? Que atrapalha a pessoa também. Não é bom para a pessoa e nem para o meio que ela está. E até o sentimento de inferioridade também não é bom para ela e no meio que ela está também. Mas quando a gente entende essa questão aí da vinda do Senhor, a gente se apega, né, que todos estarão igualmente lá, perfeito. E esse momento aqui, como o irmão estava falando aí, né, a gente sofre até pela falta de informação correta que os irmãos estão recebendo e eles estão, sabe, guardando aquilo e causando um terror. E isso aí acaba fazendo com que a gente também sofra um pouco, né? De uma certa maneira. Não sei se o irmão Lemão vai falar aí. O José Nilton aqui está com a mão levantada. José Nilton tem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô Michel, você tem como você ler aí Irmão, se formos analisar de forma literal esse verso 6, a explicação seria lógica, fato que confunde muitos que leem. Tive outro entendimento ao literal ali disposto. Qual o entendimento dos irmãos quanto ao dito no verso 6 de Apocalipse 3? Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta, eu sou meio ruim de entender. Eu presto muita atenção, não ficava entendendo muito bem. Como é que é a pergunta? Como é que ele fala? Perdão, irmão. Basicamente, irmão, ele pergunta qual é o entendimento que o irmão tem do verso 3 de Apocalipse 3, esse versículo mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa? Então, isso aí, nós vemos que em cada uma delas fala a mesma coisa que eu digo, repete o sentido, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que ele não fala no final da 7, que fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Em cada uma delas, ele fala a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vendo aí as épocas do testemunho. Né? Até agora nós estamos vendo, né? As épocas do testemunho do Senhor aqui nesse mundo. Nós vimos na última, que foi a época do catolicismo que predominou. Agora, hoje, nós estamos vendo o quê? O protestantismo, a reforma que aconteceu. O catolicismo ainda existe e a reforma ainda existe também. Vai até a vinda do Senhor. E na próxima, nós vamos ver, mesma coisa, enfim. Nós encontramos o quê? O Espírito, ele nunca deixou de falar. Entende? É isso que ele está falando. O Espírito Santo nunca deixou de falar aos santos ou ao testemunho. Ele sempre trabalhou, ele sempre operou, vamos dizer assim essa palavra, né? Ele sempre trabalhou no meio, porque o Espírito Santo ele está no sistema. Lembra que fala assim, ó, quando o Senhor prometeu a vinda do Espírito Santo, em João 14, né? Evangelho. Evangelho de João 14, ele fala assim, ó, versículo 16 e o 17. Eu vou ler nessa versão aqui, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está no crente e entre os crentes. Porque o sistema é um sistema cristão. E o Espírito Santo está lá. Ele habita no crente, mas ele também habita no meio, entre os crentes. Mesmo professos, mesmo aqueles que professam o nome do Senhor, por exemplo, uma denominação X, não vou citar nome aqui, que eu não gosto de ficar falando muito disso aí. A denominação X, o Senhor está lá, no caráter de presencial? Não, não está. O Senhor não está lá. Mas o Espírito Santo está lá? Sim, o Espírito Santo está lá. Porque ele habita entre vós. Ele habita no crente, em vós, que é no crente, e entre vós, que é na profissão cristã. E é isso que ele está falando. Em cada fase do sistema, chamado o quê? O testemunho do Senhor, em cada época, o Espírito Santo sempre falou. Sempre está falando com... Quando ele fala, ouça o que o Espírito diz, não é toda a verdade, porque, infelizmente, o catolicismo, por exemplo, eles não tinham a verdade. Estava uma época de ruína, mas o Espírito Santo estava falando. Apesar dos pesares, o Espírito Santo estava ali falando, estava promovendo, mexendo em corações ali também. Então, esse é o caráter de que cada uma delas termina falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, porque ele nunca deixou de falar, ele nunca deixou de trabalhar. O Espírito Santo sempre, apesar de entristecido, extinguido, né, apagado, ele nunca deixou de fazer. Ele continuou fazendo, ele fez. Até soberanamente, ele acabou fazendo o trabalho no meio dos cristãos para que pudesse promover um pouco da verdade, né? Promover vida, pelo menos para alguns. Por isso que ele fala, né, nós vemos nessas cartas, alguns.
Ele fala, tem alguns, tem uns, tem um restante, por causa que o Senhor guarda, né? O Senhor trabalha, porque é o Espírito Santo que está fazendo isso. Não sei se o irmão está entendendo, mas esse é o caráter da palavra que fala quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. E um detalhe, nunca... meu irmão, Oi, é que a frase fala quem tem ouvidos, no sentido individual, né? Isso trata da nossa responsabilidade individual com Deus e ouvir o que o Espírito diz. Não é isso? Isso, exatamente. Mas ele está falando, né? Isso que eu quero dizer. Ele está dentro de em cada tempo, ele nunca deixou de falar. Porque o catolicismo, por exemplo, foi uma época chamada época das trevas, né? Da escuridão. A impressão que o Espírito Santo não falou nada. Falou, o Espírito Santo estava lá, apesar dos pesares, o Espírito Santo estava falando para aqueles que tinham ouvido. Quem tem ouvido, ouça. E graças ao Senhor, muitos ouviram. Muitos ouviram, por isso que ele diz nas cartas aí, o remanescente, tem umas pessoas que não se contaminaram, porque são aqueles que estão ouvindo o que o Espírito Santo estava falando. Eu acho que tem, né, infelizmente, não só esse versículo, mas em muitos são todos deturpados, né? A explicação denominacional, não sei o que falam aí, mas é falar coisas que não tem nada a ver, né? Porque o que nós devemos entender nesse capítulo 2 e 3, ela é uma fase dispensacional. Então, se a pessoa não entende dispensação, que infelizmente no Arraial não se entende essas coisas, mas não entende, não. Por que está falando isso aí, né? Por que está falando isso? Porque é algo dispensacional. Nós estamos vivendo nesse tempo, e dentro do nosso tempo existem fases do testemunho do Senhor, que são as 7 igrejas, que é o tempo da dispensação da graça. O irmão José Nilton aqui, ele está perguntando, irmão, posso dizer qual o meu aprendizado? Se errado estiver, a correção será sempre bem-vinda. Não, ele só está perguntando. Ele pode dizer o que foi que ele aprendeu, qual foi o aprendizado dele a respeito dessa aí. E se houver correção, para que seja, assim, que seja bem-vindo a correção. Sim, amém. Não, com certeza, a palavra de Deus deve ser bem-vinda para nós, né? Me perdoe que às vezes não dá para falar de forma que a pessoa dá para assimilar melhor, né? Mas o sentido doutrinal do versículo é esse aí. Ele está dentro de cada contexto dos tempos do testemunho do Senhor aqui nesse mundo. O Espírito Santo falou, nunca deixou de falar. Está sempre falando. Lembra, quer ver um exemplo? Que foi para Israel, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, ele fala assim, ó, versículo 1 aí. Hebreus 1, 1. Bom, eu vou ler aqui. Chegou aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O que ele está dizendo aí? Que ele está falando de Israel, tá? Aos pais aí que ele está falando, é a carta aos Hebreus, está falando de Israel. Havendo Deus outrora, ou antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais,
pelos profetas, ele está querendo dizer que Deus nunca deixou de falar com eles. Não importa a ruína que tivesse, Deus nunca deixou de falar. Pôde deixar, né? De repente falou, melhor dizendo, deixou de falar de forma total. Mas que sempre falou, falou. É isso que ele está mostrando aí. Deus nunca deixou de falar com o seu povo de Israel. E esse é o sentido da carta às 7 igrejas, que o Senhor nunca deixou de falar, que é o caráter do Espírito Santo, né? Que é ele que ministra as verdades para a igreja, é o Espírito Santo que faz isso. Então ele nunca deixou de falar, até hoje o Senhor está falando. Pelo Espírito Santo, né? O Senhor Espírito Santo está movendo nossos irmãos, guardando os irmãos, fortalecendo os irmãos, até no meio das denominações, o Espírito Santo é que mantém, viu? Muitos lá, isso que é triste, né? Que muitos estão dentro de uma denominação, principalmente aqueles que têm que perseverar, né? Aquela história do perseverar. Então eles pensam que eles estão tão bem, né? Tão bem, né? Eu não estou dizendo que eles estão bem, mas eles pensam que eles estão, tá tudo em ordem, eles estão ok com Deus, porque eles estão perseverando, e não sabem que é o Espírito Santo que guarda, né? O Espírito Santo que mantém os cristãos. É ele que é a força do cristão. A força da nova vida é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu que sou a força da minha nova vida. É o Espírito Santo que é a força que mantém, que guarda e que tudo mais, que fala conosco, né? Então é isso que mostra que a vida, desde lá de Atos 2 até a vinda do Senhor para nós, né, até o arrebatamento, o Espírito Santo nunca vai deixar de falar. Isso é um consolo, né? Isso é um consolo para nós. Só para a gente encerrar, já são 9h41. Ô, Michel, você conseguiu entender aqui? O irmão Newton aqui está explanando a questão aqui só do que ele aprendeu lá, sobre quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ele falou assim, e quanto o Espírito Santo está dizendo que a justiça não pode ser alcançada por atos humanos e nem sacrifícios imaculados, mas tão somente pela fé, a fé em Cristo e em seu sacrifício. Então, mas aí vai mais longe. É o caráter doutrinal do tempo. Entende? Não é somente o evangelho no sentido de salvação, mas são as responsabilidades de acordo com o que o Senhor dá em cada tempo aí. Por isso que em cada um, que o Dal chamou a atenção aí, né, de preservar o que tens, que tem ouvido. Nós vamos chegar agora na próxima carta, o senhor permitindo, semana que vem, de Filadélfia, ele vai falar a mesma coisa, de conservar o que tem recebido. Mas é doutrinal, é a parte doutrinal daquilo que o senhor vai dando em cada tempo. Entende? Não é somente, não estou dizendo que é pouco, tá? Não estou dizendo que é pouco. Mas não é somente crer na fé, no sentido de crer na fé no Senhor Jesus como seu Salvador. Vai além de todo o envolvimento de tudo que nós estamos lendo, né? Cada carta fala as coisas ali, ó. Cada carta fala cada carta fala do problema que estava vendo. É nesse sentido que fala de ouvir o que o Espírito Santo tem, o Espírito tem para dizer. E essa outra parte aí, Michel, que ele estava falando aí, só para a gente encerrar aqui agora. E quanto à passagem de orai e vigiai para a igreja de Sardes, é que teríamos juízo e esse povo não veria e nem ouviria, pois estavam cegos e surdos espiritualmente. Assim foi a alerta. Renovando minha expressão de alguns dias pretéritos, não estou em mais nenhuma denominação há muito tempo.
O irmão José aqui agradeceu. Porque aí ele tá, o versículo 3, né, que ele está citando aí, né? Eles tinham que vigiar mesmo daquilo que eles tinham recebido, eles tinham que cuidar, mas aí ele coloca a responsabilidade, porque por isso que ele fala assim, de vigiar, porque o Senhor viria a eles como ladrão. Porque eles não estavam, falando outra vez, de forma correta, o espírito, um espírito de forma correta naquilo que eles estavam fazendo. E nós também temos, nós temos o caráter de orar e vigiar, nós temos também. Cada cristão tem isso. Mas não no sentido de perder salvação. É perder o que tem recebido, doutrinalmente. Porque salvação, se infelizmente, né, o cristão pode cair, ele pode deixar de orar e de vigiar, ele vai cair. Mas ele perde salvação? Não, ele não perde salvação. Ele perde as verdades, né, que, como testemunho, ele perde isso aí. Entende? É diferente, porque salvação não perde. A salvação não depende de eu vigiar e orar. Agora, as verdades eu posso perder, sim. Nós vamos ver isso na próxima carta, inclusive, esse cuidado que nós devemos ter de não perder a verdade, sabe? Porque nós podemos, sim, perder a verdade. Por isso que eu digo, dizendo outra vez, que o Espírito Santo está falando daquilo que eles estão recebendo doutrinalmente. O Espírito Santo está dando uma luz e pedindo para que eles ouçam o que o Espírito estava dizendo. E assim foi em cada fase. E a nossa, nós vamos ver que é a verdade quanto à restauração dos princípios básicos e a verdade da Escritura, né? Isso foi algo que, graças a Deus, Deus promoveu isso e trazer a verdade outra vez. Que bom. Graças ao Senhor. Então já encerramos. Lemão, você quer deixar marcado aí de onde a gente pode iniciar a próxima reunião? Eu gostaria daí, se o senhor permitir, na próxima oportunidade, falar o versículo 5 antes de continuar. Era isso que eu ia cobrar, irmão. Então, eu queria falar primeiro o versículo 5 antes de entrar no versículo 7 lá da outra carta, né? Pode ser? Estou dizendo isso para os irmãos ajudar a lembrar. Pronto, já está marcado aí e vou mandar lá no Zap também, para gente se lembrar. Tá ótimo? Tá bom, tá ótimo. Muito bom. O Wesley está aqui ainda? Deixa eu ver se o Wesley está aqui. Já saiu, Dava. Saiu. O Elton, o irmão Elton, você poderia agradecer, o Elton, para a gente encerrar? É possível? Se o Elton pode aí. Deve estar com... Jefferson, você agradece aí, Jefferson, aí para a gente estar encerrando hoje? Tirar aqui a Amém. gravação.